Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira, 27 de fevereiro da novela O Rei do Gado, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Lia conta para Marcos que ela vai se casar com Aparício. Ele aceitou a tomar conta de uma das fazendas do papai. Marcos ironiza Lia e diz: com você? Quer dizer que você está disposta a virar fazendeira dessa vez. Ué, e por que não? Se for para ficar do lado dele, eu estou disposta a fazer qualquer coisa. Essa eu quero ver. Lia diz que ele vai ver sim, porque ela ama o Aparício de verdade. Marcos diz que ela já amou outros. Os outros foram casos, mas como meu pirilampo é amor. Marcos diz que ele sabe como é. Zé Bento fica chateado por Aparício ter aceitado se casar com a Lia. Rafaela bate na porta de Otávio à noite perguntando se eles podem conversar. Ele diz conversar, ela diz sim, sem mágoas e ressentimentos. Rafaela diz para Otávio que uma Berdinazzi não se deixa agarrar como ele agarrou ela. Ele diz: faz o que então? Rafaela dá um beijão em Otávio, que fica sem entender nada. Marcos fica triste pensando em Rafaela. Quando Otávio vai para cima dela, ela deixa de beijar ele e diz que ela acha melhor eles pararem por lá. Ele pergunta por quê, e ela diz que só queria que ele soubesse que ela não tá mais chateada, só isso. Amanhã a gente conversa, boa noite. Ele diz tchau, boa noite. Meu Deus do céu, o que deu nela? Rafaela entra no quarto dela e diz que ela precisa ter o Otávio do lado dela. Dona Ana leva lanche para Rafael e pergunta se ele está gostando de lá, mas ele não responde. Dona Ana pergunta por que ele não fala com ela. É porque você não gosta de mim? Zé diz: simbora, moleque. Ele acerta um peixe com uma flecha e diz: pai. Dona Ana acha estranho e diz: pai? Deu para me chamar assim agora. Rafael e o Zé vão andando e Dona Ana fica triste dizendo que com ela ele não fala. Marcos pergunta para o pai dele se ele vai distribuir os bois dele com todo mundo agora. Eu não só vou distribuir os meus bois, como também as tarefas para vocês cuidarem bem deles. Se eu tivesse morrido, eles já estariam na mão de vocês, sem que eu tivesse por perto para acompanhar, né? Será que a Lia e aquele violeirinho vão saber tocar a fazenda? Bruno diz que isso eles vão ter que provar para ele, né? Marcos pergunta: e a mãe? Bruno diz que ele quer dividir as coisas dele em vida para não ter ninguém brigando na beira do caixão dele. Marcos diz que ele está preocupado com a Luana, achando que eles vão deixar ela desamparada em caso do senhor morrer. A sua mãe com certeza faria isso, né? Marcos diz com certeza. Bruno diz que é por isso que ele está querendo deixar ela fora dessa história. Marcos diz que 25.000 cabeças de boi é muito. É muito menos, meu filho, do que se ela fosse cobrar na justiça. Marcos fica calado. Ralph pergunta para Leia quando ela vai tomar posse da fazenda dela. Ele está providenciando toda a documentação. Ralph pergunta se não tem perigo dele dar para trás. Leia diz que não, porque Bruno sempre foi um homem de uma palavra só. Ralph pergunta se ela já viu quanto está valendo a boiada toda que ela recebeu. Ela diz que não sabe, vai depender de quanto está pesando cada boi. Ralph começa a fazer cálculos com a venda dos 25 bois. Leia pergunta por que ele está fazendo esses cálculos, se é porque ele está querendo vender os bois dela. Não, só estava com curiosidade de quanto você vai receber na sua herança. Então deixa que esses cálculos faço eu, tá? Marcos conta para Bruno o que aconteceu na casa de Jeremias. Marcos diz que Rafaela vai ter que abrir mão da herança de Jeremias e Bruno diz: ou abrir mão de você. Marcos fica pensativo. Jeremias nota que Otávio está alegre e pergunta o que aconteceu. Por que ele está com essa cara de que viu um passarinho verde? Otávio diz que essas coisas não se falam, né? Jeremias diz: está bem, mas eu estou achando ótimo. Liliana liga para Otávio para saber das novidades. Ele conta que Marcos foi lá buscar Rafaela, mas voltou sozinho. Ele vai ficar livre para você para sempre. Judite diz para Rafaela que Deus escancarou para ela as portas da fortuna e manda ela não jogar fora essa sorte. Eu não vou jogar não, Judite, eu tô cansada de fazer besteira em toda a minha vida. Já era tempo mesmo de parar.
Otávio pergunta para Rafaela se ela vai com ele. Ela diz que vai. Não, acaba de tomar o seu café que eu espero. Judite observa os dois. Otávio elogia Rafaela dizendo que ela acordou mais bonita hoje. Rafaela agradece e diz: são seus olhos. Judite acha estranho o comportamento deles. Rosa vê Liliana dançando e pergunta o que foi. Nada, mãe, eu tô feliz. Quer dizer que você falou com aquele moço e ficou feliz? Fiquei de repente. Eu percebi que ele pode ter uma grande importância na minha vida. Rosa pergunta por quê. Agora a senhora tá querendo saber demais. Dona Ana fica reclamando, dizendo que ela fez promessa para arrumar um filho para os dois, mas ele não gosta dela. Fica agarrado no pé do Zé. Eu continuo sozinha aqui no meu canto. Zé pede para Rafael ficar mais bonzinho com a Dona Ana. Ele nem conversa com ela. Rafael diz que não gosta dela. E agora, que história é essa de que não gosta dela? Ela te trata tão bem. Eu não gosto e eu não gosto. Zé pergunta se ele está querendo voltar lá para perto da avó dele. Rafael diz não. Zé pergunta: pois então, eu quero ficar com o senhor. Mas então tem que maneirar com a Dona Ana e fique sabendo que de agora em diante ela é sua mãe. Rafael diz: não é não. Eu não gosto dela, eu não gosto de mãe. Eu não quero ter mãe nenhuma. Zé diz: danou-se. Rafael anda a cavalo. Lia comunica a Leia que vai se casar com Aparício. Leia dá uma de mãe ofendida e Lia ainda conta que vai ganhar de presente uma fazenda com 10.000 cabeças de boi. O que será que está acontecendo, meu Deus? Será que ele começou a jogar tudo fora? Bruno e Luana jantam num restaurante chique e ficam no maior romantismo, com declarações de amor. Otávio e Rafaela contam para Jeremias que Luana está grávida de Bruno. Jeremias diz que os mezengas só sabem fazer filhos. Judite diz: os Berdinazzi não faz nenhum. Rafaela acha engraçado a indireta de Judite. Jeremias pergunta do que ela está falando. Ora, não é verdade? Aqui apareceu só mulher dizendo ser Berdinazzi, não é verdade? Sua maledita andou bebendo meu vinho. Eu só experimentei um pouquinho do seu vinho. Está se vendo, Judite. Bico calado. Rafaela pergunta para Judite por que ela não vai dormir. Eu vou. Eu nem quero ouvir o final dessa conversa porque eu já sei o que vem por aí. Jeremias diz para Otávio e Rafaela que ele está gostando de ver eles de mãos dadas. Otávio diz que eles estão tentando se entender. E Jeremias diz que ele falou para Judite que se vocês dois se casassem, eu deixo tudo para vocês dois e não se discute mais nada nessa minha vida maledita. Otávio e Rafaela se olham. Ralph está jantando com Leia no restaurante quando ele vê Suzane e Orestes chegando. Ele diz que acha melhor eles se mandarem de lá. Leia olha para trás e vê os dois. Ela olha para Ralph. Suzane e Orestes passam por eles. Jeremias diz para Otávio e Rafaela que se eles se casarem, ele nem mais vai viajar para a Itália, porque ele não tem mais saúde para fazer uma viagem dessas. Você me falou que os ossos do meu irmão Bruno nem estão mais lá? É verdade, os ossos de todos os pracinhas brasileiros foram trazidos para o Brasil. Jeremias diz que como ela chegou lá dizendo que era Marieta Berdinazzi, ela vai continuar sendo Marieta Berdinazzi. Ela diz: mas tio, Jeremias diz que o que interessa é os documentos dela. Ela é a Marieta Berdinazzi e pronto. Ela diz: tá bom, eu sou a Marieta Berdinazzi, não se discute mais. Jeremias diz para Otávio que ele vai ter que se esquecer o nome que ele herdou do pai dele e vai ter o nome dele como se fosse filho dele. Otávio diz que ele não está entendendo. Jeremias diz que os filhos deles vão se chamar Berdinazzi e Berdinazzi, porque ele não quer outro nome na família. Otávio diz que ele não é um Berdinazzi. Jeremias pergunta se ele vai jogar fora a fortuna que ele vai deixar para eles. Os dois se olham. Ralph diz para Leia que há tantos restaurantes nessa cidade, eles tinham que entrar justo nesse. Leia pergunta se incomoda a ele. Ele diz: nem um pouco, eu só estou comentando. Leia e Suzane se olham. Ralph e Suzane se olham. Leia diz que não está nem um pouco constrangida com a situação. Orestes e Leia se olham. Leia diz que ele é simpático e Ralph manda ela parar com isso. Suzane pergunta o que ele está fazendo. Nós não já conhecemos aquele casal de algum outro lugar? Foi para isso que você me trouxe aqui? Orestes diz que não, que foi uma coincidência. Ele está até pensando em convidar os dois para jantar com eles
Suzane diz que ela está indo para casa. Orestes se levanta atrás de Suzane. Ele para na frente de Leia e fica olhando para ela. Ela fica olhando para ele também. Leia diz para Ralph que ela não gostou da forma que ele sorriu para eles. Ralph diz que ele já está fora dessa. Mas parece que o marido dela não está. Batem na janela de Rafaela, ela escuta e pensa que é Marcos. Ela diz, não é possível. Ela abre a janela e dá de cara com Otávio. Ele diz, que bom que você abriu. Rafaela diz que se ele tiver que entrar no quarto dela vai ser pela porta e fecha a cortina. Ralph comunica a Leia que amanhã mesmo ele está de mudança para lá. E ele vai morar lá de vez com ela. A menos que ela não queira ele, é claro. Leia pergunta se ele está falando sério. Você não disse que eu tinha que mudar de vida? Então, daqui para frente eu não quero saber de ninguém além de você. Jacira diz para Regina que ela está cansada da vida que eles levam de esmolas e de ter que dividir até o que eles não têm, do filho deles ter que dormir com fome. Eu tô muito cansada dessa vida, Regino. Ele fica sem palavras. Ralph chega à casa de Leia com as malas dele. Suzane fica com o apartamento de Ralph e fica adorando a foto dele. O empregado de Bruno procura Regino e diz que ele foi lá buscar ele e a mulher dele para irem falar com o Bruno.